Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito desse canal aqui é alinhar a nossa oração com as promessas, os princípios e os valores da Palavra de Deus. Existem várias formas de se orar a Palavra de Deus e essa é a forma que nós escolhemos para este canal. Na verdade, dirigidos pelo Espírito Santo, dirigidos por Deus, nós estamos aqui diariamente orando a palavra com esse contexto. E qual é o contexto? Eu repito mais uma vez, é alinhar a nossa oração com os princípios, os valores e as promessas que Deus tem em sua palavra para nós, com o objetivo de nos aproximarmos cada vez mais das respostas que Deus tem para as nossas orações. Por uma coisa é fato, nós precisamos de resposta às nossas orações e não somente falarmos. Afinal de contas, a nossa oração é um diálogo que nós temos com Deus, o nosso eterno Criador. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 21. E se você puder acompanhar agora, vai ser ótimo. Se não, essa referência estará aqui na descrição do vídeo e você pode conferir sempre e quantas vezes quiser. Então, vamos ao texto. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E, desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Essa passagem é muito intrigante, porque nós vemos aqui um momento em que Jesus vai até os limites de todas as pressões que essa mulher poderia experimentar. E ela nos dá uma aula, um exemplo de humildade, um exemplo perfeito daquilo que deve ser o nosso coração diante de Deus. Ela enfrentou muitos obstáculos. O primeiro obstáculo que ela enfrenta é o fato de ela ser uma pessoa da região da Síria, da Fenícia. Você vai encontrar essa descrição ali no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que vai ter essa mesma narrativa, que chama ela da mulher sírio-fenícia. E era uma região que o povo era inimigo do povo de Israel. Era um povo que não gostava. Israel tinha grandes desavenças com esse povo, um problema assim, seríssimo de séculos. E essa mulher vinha exatamente dessa região, desse lugar onde havia esse conflito com os judeus. Então já era o primeiro e grande obstáculo, um obstáculo cultural, regional. Depois, o fato de ela ser uma mulher e provavelmente uma mãe que era sozinha, porque ela veio buscar socorro para sua filha. Normalmente seria um homem que viria buscar socorro para a sua família. Depois, essa mulher, ela grita, ela sai gritando atrás de Jesus, como o texto narra, dizendo: minha filha está endemoniada. Imagine quem gostaria de estar convivendo com uma mulher que estava com uma filha endemoniada. E ela fala, terrivelmente endemoniada. Depois, o outro obstáculo, o silêncio do Senhor. Ela grita e o Senhor silencia. Depois ela enfrenta o obstáculo
que era a oposição dos discípulos de Jesus. Como se isso já não bastasse, Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela tem cada vez mais uma atitude de resiliência e de resistência. Depois ela vai e adora ao Senhor. Ela se prostra, ela adora e fala: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu mais uma vez de uma forma muito dura para esta mulher: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Entenda quantas resistências essa mulher enfrentou para receber do Senhor o seu milagre. Eu creio que nesse momento Jesus estava trazendo uma lição muito poderosa para os seus discípulos, uma lição muito poderosa para todos nós. A primeira e mais importante lição: Jesus estava demonstrando que, mesmo naquele povo que não era do povo judeu, não era do povo de Israel, haviam pessoas com fé. Havia pessoas com fé e fé muito grande. Fé no Salvador. Não era somente o povo de Israel que era o povo da fé. Existia fé genuína em pessoas que não eram do povo judeu. E Jesus continua ensinando porque esta mulher, ela estava ali determinada a buscar a bênção dela, o favor do Senhor. E Jesus vai e pressiona um pouco mais, dizendo para ela que não é correto jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Eu vejo a cena e imagino os discípulos do Senhor tentando entender até onde Jesus iria com tudo aquilo. E de repente essa mulher surpreende, porque ela lançou fora qualquer resquício de justiça própria ou de orgulho que ela tinha. Ela entendia na presença de quem ela estava. Ela sabia que podia suplicar até as últimas consequências. Qual que é o grande ensino para nós? O quanto nós temos sido resilientes em buscar aquilo que Deus tem para nós. Quantos obstáculos se opõem diante de nós e nós desistimos. Muitas vezes você vai na igreja, na sua comunidade de fé, e às vezes você encontra obstáculos das pessoas que não compreendem a sua luta. Você encontra obstáculos daqueles que são líderes e não compreendem a sua luta. Você encontra obstáculos no sentido de que Deus não responde a sua oração imediatamente, Deus demora a responder, é como se houvesse um silêncio de Deus diante do seu clamor e de repente nós nos pegamos desistindo, abrindo mão daquela busca, ou então nós nos pegamos tomando decisões precipitadas e fazendo as coisas na força do nosso braço. Veja bem, essa mulher nos dá uma lição muito importante de quando você sabe que está na presença de Deus, nós precisamos nos humilhar e reconhecer que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele é Deus soberano e todo-poderoso. Eu trouxe uma mensagem esses dias sobre nós sermos ousados. Esta mulher foi ousada. Ela foi ousada na maneira que o Senhor se agrada, quando você insiste, quando você se junta ao Senhor e não abre mão enquanto o Senhor não te abençoa. Não importa se o Deus fica em silêncio, não importa se acontecem obstáculos, se pessoas se opõem, se não acreditam na sua luta, se não compreendem o seu desafio, aquilo que você está passando, não importa. Continue perseverando. Esta mulher, ela dá um checkmate em toda aquela pressão que ela estava sofrendo. Quando na última consequência Jesus fala com ela, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela dá um checkmate. É como se essa mulher vencesse Jesus. E ela fala, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O coração do Senhor não aguenta isso. A palavra diz que o Senhor, lá em Salmo 51, ele fala que
um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Esta mulher nos ensina o que é um coração quebrantado na presença de Deus. Não importa o que vão falar com você, não importa se vão te ignorar, não importa se vão silenciar, continue crendo e buscando a presença do Senhor, porque Ele vai te abençoar. E olha a declaração que Jesus fala sobre essa mulher. Mulher, grande fé você tem, seja feita conforme você quer. Jesus sabia o coração dessa mulher. E Jesus levou até as últimas consequências esse episódio para nos dar uma grande lição. Devemos deixar de ser altivos. Devemos abandonar a justiça própria e achar que na primeira, segunda vez que nós oramos, se Deus não respondeu, nós já temos que desistir. Não, nós temos que insistir. No primeiro obstáculo, nas dificuldades que chegam diante de nós, nós falamos, não vou mais adiante com isso, porque se fosse de Deus já tinha acontecido. Não. Se você crê que Deus tem um milagre para a sua vida, se você crê que Deus pode te curar e fazer uma obra, persista, insista, seja ousado, seja destemido, avance na direção do Senhor, com temor, com sabedoria, com discernimento, com coração quebrantado, livre de todo orgulho, livre de toda altivez, livre de toda justiça própria, mas com humildade e confiança, sabendo na presença de quem você está. Eu tenho certeza que a sua fé vai mover o coração de Deus. Deus ama pessoas que têm esse nível de ousadia, porque são pessoas das quais o Senhor pode confiar grandes coisas nas mãos dessa pessoa e ela vai continuar honrando a Deus. Essa mulher é um exemplo para nós, para que nós deixemos de ser religiosos, altivos e achar que somente a nossa fé é que realmente vale. Não, a fé humilde e quebrantada, seja de quem for, toca o coração de Deus. Deus ama aqueles que têm ousadia para chegar diante do Senhor e suplicar com intrepidez, com coragem, com determinação. Essa mulher, ela é maravilhosa para nos ensinar sobre humildade. Que nós possamos aprender com essa mulher hoje. Que nós possamos ser estes resilientes. Se alguém está sendo obstáculo no seu caminho, seja quem for, apenas entenda uma coisa: Deus é por você. Você não tem que ficar com raiva de ninguém, você não tem que brigar com ninguém, você não tem que ficar chateado com ninguém. Se a pessoa passou perto de você, não te cumprimentou, seja lá quem for, não importa. Sabe? Entenda que quem importa para nós é o Senhor. As pessoas estão ao nosso redor para que a gente possa perdoá-las, para que a gente possa amar as pessoas, para que a gente possa entender que quando nós estamos no Senhor e determinados em Cristo a vencer e buscar a nossa bênção e buscar o nosso milagre, todo obstáculo que se opuser vai apenas aumentar a sua fé, vai apenas aumentar a sua coragem e a sua determinação, mas também tem que aumentar a sua humildade, tem que aumentar o seu quebrantamento e o seu reconhecimento que nós estamos diante de Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por este ensino que o Senhor traz para nós aqui nesse dia. Nos dê coração humilde, quebrantado, resiliente e determinado, que reconhece a tua soberania, que reconhece o teu poder, mas sobretudo que reconhece que tu és bom, que a tua bondade e misericórdia duram para sempre, que tu és fiel e que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, um coração contrido na tua presença. Por isso, Deus, que a oração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje seja cheia dessa humildade, dessa ousadia, dessa coragem diante do Senhor para receber o teu favor e a tua graça. Abençoa, Pai, cada pessoa que está agora ouvindo essa mensagem e leva ela a esse lugar de excelência, ao ponto de o Senhor poder dizer para mim e para qualquer uma dessas pessoas agora que estão recebendo essa mensagem: seja feita conforme você deseja.
em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.